e agora tem essa difícil missão, nesses 19 jogos, vencer 10. Fortaleza, mais uma vez, se mostrou um time muito frágil, um time que até tinha um controle da bola, ficava com ela a maior parte do jogo, mas nas vezes que o Fluminense atacou, ele conseguiu balançar as redes do Fortaleza. O goleiro Elton Leite, do Fortaleza, até que tem se mostrado um bom nome dessas contratações que chegaram recentemente ao PC, foi pouco acionado, mas as bolas que foram no gol acabaram entrando, fora os 2 gols do Fluminense. O Elton realizou apenas mais uma defesa e quando o Fortaleza acordou para o jogo, já no final do segundo tempo, conseguiu balançar as redes, um belo gol do Breno Lopes, com a assistência do Alanzinho, que também entrou ao longo da partida. O Fortaleza seguia tendo maior posse de bola no jogo, mas não o suficiente para assustar o Fluminense. Fala, rapaziada! Aqui é o Leon, aquele torcedor apaixonado pelo Fortaleza que não larga o Lion nem nos piores momentos. E bicho, vou falar pra vocês, o que rolou agora foi pesado demais. Eu tava assistindo hoje cedo no Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, e os caras trouxeram tudo sobre o jogo no Maracanã contra o Fluminense. Mais uma vez, o Fortaleza deixou a gente de cabeça quente, perdendo de novo e se complicando no Brasileirão. O time já soma 10 derrotas em 19 jogos, virou vice-lanterna e precisa acordar se não quiser descer pra Série B. Teve gol do Cano logo no início, defesa insegura e até quando a gente reagiu com o gol do Breno Lopes, já era tarde demais. O treinador Renato Paiva falou de detalhe, mas a real é que detalhe não ganha jogo e a gente tá cansado desse papo. Tá feia a situação, meu irmão. Quer ver a matéria completa? Tá tudo lá no site, o link tá aqui na descrição. Deu vontade de falar baixo, porque ô jogo. Mais uma vez, Carla, mais uma vez o Fortaleza decepcionou, dessa vez jogando no Maracanã. Se o Ceará fecha o primeiro turno com uma perna muito positiva, o Fortaleza chega a 19 jogos na primeira divisão com 10 derrotas. É um número muito preocupante, a gente já pode ver também como foi o jogo lá no Maracanã. Logo no comecinho, o Fortaleza já foi vazado, gol do Cano, né, artilheiro de longa data do time carioca, do Fluminense, logo no comecinho do jogo fez 1-0, e o Fortaleza agora precisa de 10 vitórias em 19 jogos para tentar se livrar da Série B do Campeonato Brasileiro. Situação muito complicada. Vale lembrar que até aqui só venceu 3 partidas nesse primeiro turno, um ponto alto ali contra o Juventude, tinha vencido o próprio Fluminense quando jogou no Castelão, né, abrindo o Campeonato Brasileiro, e agora tem essa difícil missão, nesses 19 jogos, vencer 10. Fortaleza, mais uma vez, se mostrou um time muito frágil, um time que até tinha um controle da bola, ficava com ela a maior parte do jogo, mas nas vezes que o Fluminense atacou, ele conseguiu balançar as redes do Fortaleza. O goleiro Elton Leite, do Fortaleza, até que tem se mostrado um bom nome dessas contratações que chegaram recentemente ao PC, foi pouco acionado, mas as bolas que foram no gol acabaram entrando, fora os 2 gols do Fluminense. O Elton realizou apenas mais uma defesa e quando o Fortaleza acordou para o jogo, já no final do segundo tempo, conseguiu balançar as redes, um belo gol do Breno Lopes, com a assistência do Alanzinho, que também entrou ao longo da partida. Ainda teve esse lance aí polêmico, que o juiz tinha dado pênalti para o Fluminense, mas depois ele foi no VAR, viu que o Martinelli tinha dobrado os joelhos antes mesmo do Gaston Ávila tocar o jogador dentro da área, anulou corretamente a marcação do pênalti, e a partir daí o Fortaleza seguia tendo maior posse de bola no jogo, mas não o suficiente para assustar o Fluminense. Então a palavra que mais define o Fortaleza nesse momento é um time frágil. Ele não assusta o seu adversário, mas também quando sofre uma tentativa de ataque, rapidamente ele é vazado. Os gols são até bem parecidos. Aí tem o segundo gol do Fluminense, o gol do Canóbio, mais uma jogada construída pela ponta, cruzamento na área, o Canóbio chega finalizando. Fortaleza sofre a 10ª derrota em 19 jogos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vai precisar virar a chave, é verdade, para enfrentar o Vélez amanhã. O campeonato é assim, o calendário do futebol brasileiro é assim, não dá muito tempo de descanso. Aí a única defesa que o Elton Leite fez no jogo. E já no final da partida, teve a insistência ali pela lateral esquerda e depois o Alanzinho vai concretizar essa assistência. Quem falou após a partida foi o Renato Paiva, né? Mais uma vez analisou a partida com um discurso que já está cansando um pouco o torcedor do Fortaleza. Afinal, o Paiva já tem 7 jogos no comando do Fortaleza desde que o Vojvoda saiu e apenas uma vitória. Desempenho que passa muito longe de ser o suficiente para salvar o Fortaleza, mas o Paiva analisou mais uma partida sob o comando do Fortaleza. Fala aí, Paiva.
Hoje era muito fácil chegar aqui, a bola queimar, escondermos, não jogarmos. E fizemos exatamente o contrário. A proposta de jogo foi praticamente nossa desde o início, entramos muitíssimo bem no jogo e no único remate que o Fluminense tem ao golo, faz golo na primeira parte. Ou seja, a jogar assim a minha equipa vai, de certeza, não vai ser rebaixada. Agora a minha equipa tem que jogar assim e errar menos, porque há alguns jogos que se seguem, nós estamos a cometer erros, alguns deles, não diria infantis, mas erros básicos que não podemos cometer. E depois temos este problema, é que quando cometemos um erro somos penalizados. Não há exibições perfeitas, todas as equipas têm erros, ainda hoje o Fluminense tem, só que nós não aproveitamos. E aí está o problema dos nossos últimos jogos, em especial desde que eu cheguei. Somos muito penalizados quando a equipa erra. É um momento difícil nesse aspecto. Tá aí o Paiva falando do detalhe. O problema é que o detalhe tem sido sinônimo de gol. Então, o que vale no futebol é gol. Se o detalhe continuar sendo o gol sofrido, vai ser difícil que o Fortaleza consiga sair dessa fase tão complicada na Série A do Campeonato Brasileiro. E haja detalhe, né? Meu amigo. E como é que fica a situação agora, depois desse fim de semana? A tabela? Vamos pedir já para colocar aqui no nosso telão, para a gente poder, os torcedores... se familiarizarem um pouquinho como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza se tornou vice-lanterna do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Perdeu a posição para o Juventude que empatou com Vitória, talvez segurou ali, fica até difícil a gente analisar se foi bom ou se foi ruim esse empate. Talvez bom no sentido de que cada uma das equipes só somou um pontinho, e a principal surpresa ficou ali para o jogo entre Vasco e Santos, né? O Vasco fez 6-0 no Santos, abriu essa diferença na tabela. Fortaleza já não pode sair da zona de rebaixamento na próxima rodada, mesmo que ganhe a sua partida. Então, meu parceiro, se tu é daquele que vive o Fortaleza como a gente, não perde tempo. Segue nossas redes sociais para ficar sempre ligado no que acontece com o Lion. Quero ver geral comentando aqui embaixo o que achou desse jogo. Se ainda acredita na recuperação ou se já tá preocupado com o rebaixamento. Bora trocar ideia porque a voz da torcida é pesada demais. E não esquece, depois desse vídeo, dá uma moral e confere o último conteúdo que soltamos aqui no canal, tá insano e você não pode perder?